vamos fazer o nosso devocional. Então a gente abre no dia 19, na manhã, né? E lê o capítulo de hoje para o dia, né? Para a gente, o Espírito Santo de Deus poder nos revelar, né? Nos mostrar, né? Nos dar palavra de conhecimento, de sabedoria. E assim nós começamos o nosso dia, né? Vamos ler aqui hoje na manhã, né? Dia 19 de janeiro. Esse é o devocional que a gente geralmente lê, né? Dia a dia com Spurgeon, manhã e noite. É do Charles Spurgeon. Busquei-o e não o achei. Cântico dos Cânticos 3:1. Diga-me, onde você perdeu a companhia de Cristo, e eu lhe direi o lugar mais provável de encontrá-lo. Você perdeu Cristo no quarto, orando menos? Então, é onde você deve procurar e se reencontrar com Ele. Você perdeu Cristo ao pecar? Não encontrará Cristo de outra forma, que não seja se afastando do pecado e buscando o Espírito Santo para dominar o membro no qual a luxúria habita. Você perdeu Cristo negligenciando as Escrituras? Encontrará Cristo nas Escrituras. Este é um ditado verdadeiro. Procure por algo onde você o deixou e estará lá. Então, procure por Cristo onde o perdeu, pois ele não foi embora. Mas é um trabalho árduo voltar para Cristo. O autor John Bunyan descreve sobre um peregrino que achou que uma parte da estrada de volta para o desfiladeiro dificuldade, onde ele perdeu seu pergaminho, fora a mais difícil por onde já havia viajado. Seguir 30 quilômetros à frente é mais fácil do que voltar 2 quilômetros para buscar um objetivo perdido. Cuidado! Então, quando encontrar ao seu mestre, agarre-se a ele. Mas como você o perdeu? Alguém poderia pensar que você jamais se afastaria de um amigo tão precioso, cuja presença é tão doce, cujas palavras são tão reconfortantes e cuja companhia lhe é tão preciosa. Como pode não olhar para ele a todo instante com medo de perdê-lo de vista? Ainda assim, mesmo que o tenha deixado ir, que bênção que você o esteja buscando, ainda que gemendo tristemente. Oh, que eu saiba onde posso encontrá-lo. Continue procurando, porque é perigoso ficar sem o seu Senhor. Sem Cristo, você é uma ovelha sem pastor, como uma árvore sem água para as raízes, como uma folha solta na tempestade, que não está ligada à árvore da vida. Com todo o seu coração, busque-o e você o encontrará. Apenas entregue-se completamente à busca e, na verdade, você descobrirá para sua alegria e júbilo. Amém. Amém, Senhor, que possamos, né, te procurar, que possamos, né, estar sempre te buscando todos os dias da nossa vida, né, que a gente não fique perdido, né, ou que o pecado não nos afaste completamente de você, que a gente sempre possa, né, refletir por onde a gente tem andado, por onde a gente tem pecado, se arrepender e voltar para Cristo, né? Exatamente. Essa palavra ela é bem bonita, né? Porque ela fala desse relacionamento com Jesus, né? A gente
ao longo das nossas vidas, né, a gente caminha e muitos de nós, né, muitos de nossos irmãos não sabem o propósito que vieram aqui realizar aqui na Terra, né? Não sabem o que Deus tem preparado para cada um deles, né? Então vive uma vida de ilusão, né? Uma vida de dificuldades muitas vezes, né? Porque a pessoa vai na força do braço dela, né? E ela não vive o favor de Deus, né? Então a pessoa cai, não se arrepende, não busca Deus de todo o coração, mas o que acontece com isso é que ela mesma nem sabe como que faz isso. Por quê? Porque ao longo da vida dela ela não foi ensinada como que faz isso, entendeu? Muitos ensinaram de forma errada esses nossos irmãos, né? Que você tem que ir até um prédio, que você tem que ir até um intermediário, entendeu? Não, mas o Senhor falou aí. E na palavra dele, em Jeremias, ele fala: buscar-me-ei de todo o coração. Quando você buscar o Senhor, que não haver mais espaço nenhum no seu coração para nada, para sucesso, para glória sua, para nada, o Senhor vai ser encontrado. O seu coração não tem que estar preenchido de 99,9%, é 100%, ele quer 100% do seu coração. E quando isso acontece, você encontra o Senhor. E tudo aquilo que não fazia sentido na sua vida começa a fazer sentido, entendeu? Você começa a ver a vida com os olhos de Deus, não com os seus olhos. Você começa a tratar o seu irmão com os olhos de Deus, não com os seus olhos. Mas isso é necessário, é o que estava na leitura. A gente tem que se arrepender do que a gente tem feito, você entendeu? A única forma que tem de você encontrar o Senhor ou ser encontrado pelo Senhor é arrependimento, não tem outra. Enquanto você está com a arrogância, com a soberba, né, que você tem esse instinto dentro de você de não reconhecer que você é pobre, pecador, que você sem Ele não é nada. Sim. Então você não consegue obter a graça do Senhor. E quando você faz essa reflexão de dentro para fora, ali o Senhor vai te dando uma direção. Meu filho, ande nesse caminho. Ele falou para Abraão: Abraão, ande na minha presença e sede perfeito. Então a gente sem o Senhor não é nada, a gente precisa dele a cada instante. E aí quando acontece isso daí, o que ele faz? Ele te mostra o caminho, ele te mostra a direção, ele te revela o propósito que ele tem para você, aquilo que ele tem preparado para você. Ele escreveu um livro da vida. Então hoje, qual que é a página da minha vida do dia 19, Senhor? O que o Senhor tem escrito para mim hoje no dia 19? Coloca no meu caminho, me mostra o que eu tenho que fazer. Me coloca como instrumento e ferramenta do teu reino aqui na terra. O Espírito Santo de Deus me conduz em todas as minhas ações. Exatamente. Que eu possa levar a luz do Senhor por todos os caminhos, né? Que a gente for andar, sempre praticando a sua justiça. Assim como está em Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Exatamente. E nesse versículo, né, você vê que é maravilhoso isso. O anterior tem tem uma revelação ali, né? Tem um código ali. No anterior ele fala: porque os pagãos é que vivem preocupados. O que eu vou comer hoje? O que eu vou vestir? Os filhos não se preocupam com isso, porque eles sabem que é filho, que é tudo dele. Aí ele fala um pouco antes, ele fala: se até os pássaros que não semeiam, mas eles comem, ainda mais vocês, filhos, homens de pouca fé. Então é isso que ele fala, entendeu? A gente, quando o Senhor, você tem a sua identidade revelada, o Senhor te mostra o propósito que Ele tem preparado para você. E você não vai andar mais preocupado e ansioso com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence somente a Ele. E qual é a sua identidade revelada? De filho. De filho? Filho de Deus. Então, você sabendo que você é filho do Senhor, lá em Romanos 8,
8:15, acho que ele fala, né? Que os filhos, né, são guiados pelo Espírito de Deus. Você vê aqui que lindo, né? Aqui. Romanos 8:14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E vocês não receberam um espírito de escravos para recair no medo, mas receberam um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, herdeiros junto com Cristo, uma vez que Cristo, tendo participado dos sofrimentos, também nós participaremos da sua glória. Então, é exatamente isso, né? Você tem que se ver como filho, né? Mas para você se ver como filho, você precisa primeiramente o quê? Se render ao senhorio de Jesus Cristo. Você se rende. Você se arrepende de tudo aquilo que você fez, de tudo que fizeram para você, de toda a mágoa, de todo o rancor, de todo o ódio que você possui, arrogância, soberba. Aí você fala, Senhor, eu senti nada sou, Senhor, eu preciso de Ti. E aí o Senhor vai te mostrando o caminho. E aí Ele vem habitar dentro de você. Ele não vem habitar num lugar que está sujo, que está fedido, você entendeu? Você precisa fazer essa reflexão, você precisa fazer esse rendimento, se render ao Senhor. E a partir do momento que você se rende, Ele vai passar a habitar em você. E aí você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui fala assim, né? Você perdeu Cristo ao pecar? Não encontrará Cristo de outra forma que não seja se afastando do pecado e buscando o Espírito Santo. Exatamente. Para dominar, né? Habitar no seu coração. Exatamente. Então é lindo, né? O que o nosso Pai nos ensina, né? Nesse manual da vida que é a Bíblia, né? Que são as Escrituras, né? Aqui está tudo certinho como você tem que caminhar, como que você tem que andar dia após dia da sua vida. Senhor, me mostra o caminho. Aí você vem aqui na palavra e Ele te mostra o caminho que você tem que andar, entendeu? Então, está aqui tudo discriminado, né? O que você tem que fazer a cada dia. Então, é maravilhoso, né? Qual é o salmo de hoje? Hoje é 132. Javé, lembra-te de Davi, de suas fadigas todas, como ele jurou a Javé e fez voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda na minha casa, nem subirei à cama em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para Javé, moradia para o poderoso de Jacó. Ouvimos que ela estava em Efrata, e a encontramos nos campos de Jar. Entremos em sua moradia e nos prostremos diante do seu pedestal. Levanta-te, Javé, vem para a tua mansão, vem com a arca da tua força, que teus sacerdotes se vistam de gala, e teus fiéis exultem de alegria, por causa de Davi teu servo. Não rejeites a face do teu Messias. Javé jurou a Davi, uma promessa que jamais retratará. É um fruto do seu ventre, que eu vou colocar em seu trono. Se seus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que lhes ensinei, também os filhos deles para sempre irão sentar-se em seu trono, porque Javé escolheu Sião e a desejou como sua residência própria. Ela é a minha mansão para sempre. Aí vou habitar, pois eu a desejei. Vou abençoar suas provisões com largueza e saciar seus indigentes de pão. De gala vestirei seus sacerdotes, e seus fiéis exultarão de alegria. Farei brotar o vigor de Davi, acenderei uma lâmpada para o meu Messias.
Vestirei seus inimigos de vergonha, e sobre ele vai brilhar a minha coroa. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. É exatamente isso daí, né? Você vê. Ele fala, se os filhos guardarem a aliança, né? Se os filhos guardarem a minha aliança, eles também vão sentar em seu trono, né? Então você vê como Deus é um Deus de aliança. É de geração em geração, né? Coloque seus filhos no caminho, né? Exatamente. Ensina teu filho no caminho desde a infância. E até a velhice ele nunca desviará. Salmo 22, né? Provérbios 22, né? Que você mostra o caminho para o filho, conduz ele no caminho do Senhor, e ele não vai se desviar do caminho, entendeu? Porque o Senhor é a fortaleza, o Senhor é a torre forte. Ele que te conduz, ele que te guia, ele que te orienta. Então é maravilhoso, né, esse relacionamento com Jesus, né, que todos nós podemos ter, que todo mundo tem esse acesso, entendeu? Todo mundo. Só buscar. Só buscar Ele. O único intermediário é Ele. Você tem o Espírito Santo de Deus, você acessa Jesus e Jesus te dá acesso ao Pai. O único intermediário é Ele. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Não tem outro, entendeu? Na palavra do Senhor não fala de outro intermediário. Ele é o único intercessor que tem. Ele fala por nós diante do Pai. Ele fala. Certa vez ele fala, se você falar de mim em público, eu falarei de você diante do meu Pai, mas se você tiver vergonha de mim, eu também não vou falar de você diante do meu Pai. Então ele está explicando tudo, entendeu? Se você for verdadeiramente um filho de Deus e falar de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele vai colocar tudo aquilo que ele tem preparado para você no livro da vida. Tudo aquilo que ele preparou já de melhor já. Às vezes os nossos planos são tão pequenos que a gente fica, né, premeditando o que vai fazer, né? Plano para um ano novo, tudo. Só que você já perguntou qual que é o plano de Deus na sua vida? O que Deus tem de melhor para você, né? Qual é o plano dele? Em Isaías ele fala, os meus planos não são os seus planos. O meu projeto não é o seu projeto, o meu é maior que o seu. A minha palavra, quando sai da minha boca, ela não volta sem ter feito o que é para aquilo que ela foi destinada, né? Sem ter molhado a terra. A chuva, quando ela sai, ela não volta sem ter molhado a terra. Aí, ó, tá chovendo aí por lá de fora. E ela não volta em vão, entendeu? Então é maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós, né? E esse relacionamento com Deus a gente tem que ter todos os dias de manhã cedo. As primícias tem que ser o Senhor. As primeiras horas do seu dia tem que ser dedicado para Ele. Porque se Ele é a pessoa mais importante da sua vida, por que ele vai ficar para depois? Não, ele tem que ser o primeiro, né? Entendeu? Então isso é maravilhoso, quando você anda no caminho do Senhor. Você já sai preparado, né? Porque se todos os dias você buscar ele pela manhã, a batalha do dia já está praticamente vencida nele, né? Porque Exatamente. a gente vai agir de forma diferente, a gente vai pensar antes de falar, antes de agir. Exatamente. Né? Claro que o inimigo tá aí para tentar a gente, né? Mas eu acredito, né? E pela experiência que a gente está tendo, que a gente fica mais fortalecido, né? Claro. A gente sai mais forte. Com certeza. Porque você sai cheio dele, né? É. Você sai cheio dele. Então, você sai derramando aquilo que ele colocou dentro de você, entendeu? Se ele é amor, sabedoria, discernimento, humildade, mansidão, generosidade, você sai derramando isso, entendeu? Então por isso que é necessário você se encher de nosso Senhor todos os dias. A primícia tem que ser Ele. A primeira hora do dia, assim que você desperta, tem que ser o Senhor, entendeu? Para que Ele possa te guiar por aquele dia. O que você tem que fazer? Ele que passa a estratégia para você do que você vai fazer, entendeu? Aí você vai aqui, você vai ali, você vai falar com aquele, você vai dar testemunho, você vai... Entende? É Ele que te dá a direção do que você tem que fazer, né? Então, é maravilhoso, né? Poder andar com o Senhor e viver o projeto de Deus, o propósito que Ele tem para nós aqui na Terra. Né? O título aqui fala: Comunidade testemunha a autenticidade do apóstolo. Vamos começar de novo a fazer recomendação de nós mesmos? Ou precisamos apresentar cartas de recomendação para vocês, como fazem alguns? Ou então pedir essa carta a vocês?
Nossa carta de recomendação são vocês mesmos. Carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. De fato, é evidente que vocês são uma carta de Cristo, da qual nós fomos o instrumento. Carta escrita, não com tinta, mas nas tábuas de carne do coração de vocês. Olha que lindo! Essa é a convicção que temos diante de Deus, graças a Cristo. Não nos atreveríamos a pensar que essa obra é devida a algum mérito nosso. Pelo contrário, é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele que nos tornou capazes de sermos ministros de uma aliança nova. Não a aliança da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata e o Espírito é que dá a vida. O ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, ficou tão marcado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do fulgor que nele havia. Fulgor, aliás, passageiro. Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Mesmo a glória que aí se verificou já não pode ser considerada glória, em comparação com a glória atual, que lhe é muito superior. De fato, se foi marcado pela glória o que é passageiro, com maior razão há de ser glorioso o que é permanente. Fortalecidos por tal esperança, estamos plenamente confiantes. Nós não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não percebessem o fim daquilo que era passageiro. No entanto, os espíritos deles se tornaram obscurecidos. Sim, até hoje, quando eles leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece. Não é retirado, porque é em Cristo que ele desaparece. Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, há um véu sobre o coração deles. Somente pela conversão ao Senhor é que o véu cai, pois o Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí existe a liberdade. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E nós, que com a face descoberta, refletimos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Glória a Deus. Eu vou ler aqui na minha tradução. Quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Então, assim, muitas vezes a gente está, na caminhada cegos, sem entender, o que está acontecendo, achando que tudo é normal, que a gente está numa vida ok, Mas enquanto a gente não converte o nosso coração ao Senhor, o véu não será retirado dos nossos olhos, Exatamente. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade, Então, quando a gente se converte ao Senhor, nosso coração converte 100% ao Senhor, o véu é retirado dos nossos olhos, e a consequência disso é a gente ganhar a liberdade em Cristo Jesus, Amém. Que é a liberdade do pecado, No Velho Testamento fala muito que a gente é cativo. Jesus Cristo tem lá, a promessa do Senhor, que enviar uma pessoa, que é o próprio Jesus Cristo, para nos libertar do nosso cativeiro. Exatamente. O nosso cativeiro é o quê? É viver no pecado, O nosso cativeiro é estar no laço do inimigo, que a gente estava do outro lado,
e fazer as coisas que o inimigo quer que a gente faça. Ali a gente está no cativeiro dele, né? Na prisão. Não é somente a prisão aqui da terra humana, é a prisão espiritual, né? E é isso que a gente tem que sempre estar buscando. Nosso coração está 100% no Senhor, para que assim todo o véu que tem nos nossos olhos sejam retirados e que a gente possa, né, onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade, né? E é aí que vai vir a nossa alegria, a nossa comunhão verdadeira com os irmãos. Então, é bem lindo, né? Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando com um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. E aí volta lá em Gênesis, né? A gente foi criado em imagem e semelhança do Senhor. Que a gente possa se voltar a essa imagem e semelhança que Ele criou a gente, né? E se limpando, né? Como é que fala? Se santificando. Todos os dias a gente vai se santificando. E de glória em glória, né? Dia a dia a gente vai se tornando mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E é para isso que a gente foi chamado. Isso daí que você falou do véu, né? Que estamos lendo aqui em Coríntios 3. É 2 Coríntios 3, 16 a 18. Esse aqui, quando você vê, o Senhor me deu aqui, né? A palavra onde que está, né? Você vê aqui em Isaías 59. Aqui ele fala, né? Por que esses nossos irmãos estão com esse véu, né? Uma das passagens que o Senhor mostra por que os irmãos estão com os véus. Aqui ele fala: veja, o braço do Senhor não ficou curto para salvar, nem seus ouvidos ficaram surdos para ouvir. Ao contrário, foram as culpas de vocês que acabaram se transformando num abismo que os separa do seu Deus. Olha que lindo. Olha que lindo, aqui ele fala assim: contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus. Exatamente. E os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Exatamente. Aí volta lá, né, no devocional que a gente fez, né, agora há pouco. Você perdeu Cristo ao pecar? Não encontrará Cristo de outra forma que não seja se afastando do pecado. Né? Exatamente. Então volta lá. Então você vê, aí o devocional, mas aí a gente aqui vai na palavra do Senhor, né? Por quê? Por que você, ao contrário, por que você não consegue, né, ouvir a Deus? Por causa das culpas de vocês que acabaram se transformando num abismo. Você tem uma distância entre você e Deus, tem um abismo. Sim. Que o separa do seu Deus por causa dos erros de vocês. O Senhor escondeu o rosto para não os ouvir. Ele fala: vocês estão com as mãos sujas de sangue. Estão com os dedos manchados de crimes. Seus lábios só falam mentiras e suas línguas sussurram maldade. Não há ninguém que acuse com justiça. Não há quem faça um processo com honestidade. Todos confiam em coisas que não têm valor e só falam o que não é verdade. Concebem o crime e dão luz à maldade. Aí você vê, vou pular só um pouquinho aqui, nesse mesmo 59:9. É por isso que o direito está longe de nós e a justiça nunca chega ao nosso alcance. Estávamos esperando a luz. Você estava esperando que o véu saísse dos seus olhos, mas não veio o véu. Estávamos esperando a luz e o que veio foram trevas. Aguardávamos claridade e, no entanto, caminhamos na escuridão. Como cegos vamos apalpando a parede, tateando como alguém que não enxerga. Tropeçamos em pleno dia, como se já tivesse escurecido. Em pleno vigor estamos como mortos. Aqui fala, nós estamos em lugares desolados como homens mortos, como um zumbi, né? Então você vê, aí vai no 61 agora, aqui no 61 você vê exatamente isso que a gente conversou aqui, na segunda carta de Coríntios 3:16. Somente pela conversão ao Senhor é que o véu cai.
Pois o Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí existe liberdade. Aí você vem aqui, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele me enviou para dar a boa notícia aos pobres, para curar os corações feridos, para proclamar a libertação dos escravos e pôr em liberdade os prisioneiros, para promulgar o ano da graça do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Você vê, quem é o único que coloca em liberdade? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vai colocar os cativos em liberdade, os prisioneiros. Ele é o único que pode fazer isso. Mas é necessário, você vê que a Bíblia é tão maravilhosa que você vai de um livro para o outro, né? É necessário que exista a verdadeira conversão para o véu poder cair, para você poder ser verdadeiramente livre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão sendo encarcerados. Exatamente. É necessário uma verdadeira conversão, né? Que nem fala aqui na carta de Coríntios, né? Somente pela conversão ao Senhor é que o véu cai. Enquanto você não se converter, meu irmão, enquanto você não se arrepender dos seus pecados, das suas mazelas, das suas maldades, né? Da sua ganância, da sua arrogância, da sua soberba, da prepotência, não tem como você se converter verdadeiramente. A gente vê um monte de irmão falando: ah, me converti ao Senhor há 10 anos atrás, lá, e banhou nas águas, tudo. Mas a vida dele permanece a mesma coisa. Não teve uma metanoia, uma mudança de mente. Ele não mudou, ele permanece a mesma pessoa. Ele se diz que se converteu. E a verdadeira conversão você vai ver os frutos na vida da pessoa, na vida das pessoas que estão ao redor dela. Você vai ver os frutos. O Senhor não fala que pela árvore você conhece os frutos? Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore mau não pode dar frutos bons. Não é o Senhor Jesus que fala isso? Então a verdadeira conversão vai mostrar quem a pessoa é, se ela está em Cristo Jesus ou não. O nosso devocional de hoje, esse é um pedido que nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, nos fez, né? Um direcionamento que o Senhor deu para nós há alguns anos, né? Para que a gente criasse um canal e a gente mostrasse para os nossos irmãos tudo aquilo que a gente faz todos os dias, né, ao longo desses anos, né? O Senhor nos foi buscar em casa, né? A gente conheceu o Senhor no nosso apartamento orando, e desde então o Senhor tem nos conduzido, nos guiado, nos orientado, nos fortalecido, nos sustentado de pé todos os dias ao longo desses anos, né? E esse foi um direcionamento que o Espírito Santo de Deus nos deu, para que a gente criasse um canal e todos os dias a gente colocasse algum conteúdo nesse canal, né, que mostrasse, né, tudo aquilo que de melhor Deus preparou para nós, né? Nós somos o melhor que Deus nos preparou, né? Ele criou os céus, criou a natureza, criou os animais, tudo para que a gente possa desfrutar, né? Mas a gente tem a honra e a oportunidade de poder se conectar diretamente a Deus através do Espírito Santo de Deus, né? Então, esse foi um pedido de nosso Senhor Jesus Cristo e que a gente está, a partir de agora, colocando em prática, né? E o Senhor vai nos dar a direção a cada dia do que devemos fazer e do que devemos falar, né? Obrigado a todos que assistiram até agora, né? Que estão conosco aí. Mas esse é só o começo de uma caminhada que Deus tem preparado para nós. Amém. Amém. Ótimo dia. Dá um beijinho, dá?